Vale abaixo de R$ 55. Será que é compra infinita? Confesso a você que atualmente eu não tenho uma posição em Vale, mas dada essa queda que ela está tendo na sua cotação, me fizeram abrir os olhos para fazer uma análise dessa empresa. Eu vou compartilhar com vocês aqui sem mais enrolação. Olha o tanto de informação bacana que eu separei aqui para vocês, tudo bem estruturado, para tentar embasar a minha resposta e, ao final disso, trazer uma conclusão para você relacionada à minha visão a médio e longo prazo da empresa, sobre dividendos e o que eu vou fazer, se entra ou não no radar agora a Vale. Vamos começar aqui pelo que todo mundo já sabe, ou deveria saber, que é o quê? A Vale depende aí do minério de ferro. Só para a gente nivelar as coisas, eu vou abrir para vocês aqui esse site onde a gente consegue comparar o minério de ferro com a cotação da Vale. Se você quisesse fazer uma análise seca, sabe? Não quero me aprofundar muito na Vale, não. Se aprofunde então no minério de ferro, que muito provavelmente a chance de você acertar para onde vai a cotação de Vale é bem alta, tá? Então vou colocar aqui nos últimos 10 anos. Perceba aqui em verde cotação da Vale e em azul o iron ore, o minério de ferro. Então percebam que eles andam praticamente lado a lado. Então não quero estudar Vale, independente se ela dá lucro, se ela não dá lucro, o ROI, os indicadores, a produção, o que ela vai fazer, o que ela deixou de fazer. Se você olhar só o minério de ferro, muito provavelmente você vai acertar para onde vai a cotação da Vale. Então até aqui, só para a gente nivelar, a Vale acompanha o minério de ferro tranquilo, né? Por que eu coloquei essa tagzinha vermelha aqui? Quer dizer que esse indicador aqui do minério de ferro, ele tem uma força, uma expressão em cima da operação da Vale muito forte. Na minha opinião, é a coisa mais forte que a gente tem, tá, de relevante para a Vale. E aí nós temos agora um player internacional que influencia muito sobre essa commodity. E não somente isso, tá? É um dos principais clientes da Vale. Aqui, se você olhar no último resultado, o primeiro resultado de 2025, da Vale, a gente tem aqui a receita operacional líquida por destino. Nós temos aqui a China com 48% de toda a receita operacional líquida da Vale. Isso aqui é muito expressivo. Se a gente for olhar os outros países, nós temos 6%, 3%, 6%, 6%, 1%. O Brasil mesmo está aqui, ó, apenas 10% de participação no resultado operacional líquido da Vale. Ou seja, se a gente tem uma dependência do minério de ferro e a gente tem uma boa dependência, não é 100% não, mas uma boa dependência da China, a gente tem que dar uma olhada aqui nesse clarinha que é a China. Então eu vou focar um pouco essa análise aqui em alguns fatores importantes que envolvem a China. Então vamos nos aprofundar agora aqui, ó, no principal cliente da Vale. E aqui eu já separei para vocês, olha só, como eu falei, tá? Nós temos tags laranjas e tags amarelas, que vai demonstrar o quão importante isso é no resultado da Vale. Então nós temos aqui a produção de aço chinês. Já deixei o link aqui anexado para a gente dar uma olhada. E por que esse indicador aqui ele é importante? Para você fabricar, para você produzir o aço, você precisa de quê? Minério de ferro. Então, quanto maior é esse indicador aqui, quanto mais para cima ele está, maior tende a ser a importação de minério de ferro da China de outros países. Então, quanto mais alto esse gráfico sobe, aqui, por exemplo, maior é a demanda da China, maior ela pode comprar aí mais minério de ferro da Vale e de outras empresas. Então, perceba, coincidência ou não, de 2020 até o início ali de 2022, foi o período onde a Vale, depois eu vou mostrar para vocês os indicadores, o histórico de indicadores da Vale, você vai ver que isso aqui vai refletir nesses indicadores. De 2020 até ali o início de 2022, onde a demanda por aço cresceu, a produção por aço na China cresceu muito, então ela demanda mais o que? O iron ore, tá? O minério de ferro. Então quando ela demanda mais isso, ela acaba importando, comprando mais das empresas, e a Vale aí, como a gente pôde perceber, é um grande fornecedor da China. E onde é que nós estamos atualmente aqui, ó? Se você pegar historicamente, nós estamos nesse ponto aqui, certo? Historicamente é um ponto que a gente meio que não sabe para onde vai, certo? Você vê que ele chegou aqui, ó, depois ele caiu muito, depois ele bateu nesse ponto de novo, depois ele desceu muito. É um ponto meio que de inflexão no gráfico. Aí aqui você vai ter que se aprofundar, tá, nos aspectos. Aqui fica uma atividade para você, tá?
se aprofundar na produção, o que influencia na produção de aço lá na China. Então nós estamos aqui no ponto de inflexão. Isso aqui pode subir, como também pode descer, né? E se isso aqui descer, é ruim para a Vale, se isso aqui subir, é positivo para a Vale. Só estou querendo te mostrar aqui que a produção de aço na China é relevante sim para a Vale. Continuando para o próximo indicador, o segundo indicador mais importante, na minha opinião, tá, é a importação de minério de ferro e aço também, tá, da China. Ou seja, importação quer dizer o quê? Que ela está comprando de outros países. Então nós temos aqui um indicador que mostra também o comportamento, né, desse gráfico, e nós podemos traçar, né, perspectivas, traçar projeções, tá, com base nesses gráficos. Se a gente se aprofundar um pouco mais aqui, a gente vai ver que, novamente, olha só, aqui foi onde a Vale começou a bater recordes aí de dividendos. Claro, os dividendos são oriundos aí do lucro da empresa. Se ela começa a dar lucro, ela começa a dar mais lucro, ela vai distribuir mais dividendos. Então, foi logo aqui e a gente teve até o início ali, meio que a metade de 2022, tá, onde a Vale mais distribuiu dividendos, claro, com mais lucros, depois a gente vai tendo uma arrefecida. Então isso aqui, ele mostra a importação de aço e minério de ferro da China. Perceba que nós tivemos a ascendência, agora nós estamos tendo uma arrefecida. No final do vídeo eu vou trazer alguns links, algumas matérias que mostram um pouco sobre essa arrefecida. Então, novamente, você tem que fazer o seu estudo e ver, cara, eu acredito que a China vai voltar a produzir mais, porque se ela voltar a produzir mais, ela vai poder importar mais e nós podemos ter aí uma evolução aqui da importação de aço e minério de ferro e novamente favorecer a Vale. Mas se a gente pegar aqui os últimos 25 anos, só para te dar uma aumentada aqui no gráfico, perceba que é um negócio meio que em ciclos, né? Ela vai indo, e aí, o que você acredita? Então, novamente, é um indicador que você, acionista de Vale, ou quem estuda Vale, tem que ficar ligado, tem que se aprofundar mais, tá? Para você poder fazer as suas projeções, beleza? Outra coisa importante, PIB chinês. Vamos olhar aqui. Tudo isso aqui, pessoal, no final do vídeo, eu vou trazer uma conclusão para você. Mas é só para dar cor ao principal cliente da Vale. Se nós pegarmos aqui os últimos 20 anos, novamente, olha só isso aqui, ó. A partir de 2020, olha o que aconteceu aqui, ó. PIB chinês, tá? Foi para a Lua novamente. A Vale colheu isso aqui tudo, ó. A Vale colheu tudo isso aqui, ó. Até então a Vale dava um resultadozinho ali normal, nada demais, mal pagava dividendos, né? E aí quando a China deu uma acordada, a Vale soube aproveitar muito bem esses períodos. E aí nos últimos 3 anos a gente tem um PIB chinês aí meio que andando quase de lado, né? Fica entre aqui, ó, 0,9 e 1,5, 0,9, 1,3. Ele está meio que andando de lado, nada muito estratosférico a ponto de trazer a Vale, né, aos anos áureos dela ali de 2020, 21 e 22. PMI industrial, o que é esse carinha aqui? Ele indica se o setor industrial chinês está tendo uma contração, ou seja, está diminuindo, ou está tendo crescimento. Se ele estiver acima de 50, aqui ele está tendo um crescimento e isso é bom para a Vale. Se ele estiver abaixo de 50, ele está tendo uma contração, ele está mais tímido. Então vamos colocar aqui nos últimos 5 anos, você já consegue perceber aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Perceba que aqui vai ficar pequenininho, mas eu vou lendo para você, ó. Em junho de 2020, tá? 50,9, como eu falei para você, acima de 50, crescimento. Em julho, 51. Em agosto, 51, isso de 2020, tá? Em setembro, 51. Então perceba, até o final de 2020, sempre foi acima de 50, crescimento industrial da China. E aí foi aquele oba-oba, aquela coisa linda com a Vale, e agora a gente chega aqui, deixa eu colocar aqui no último ano, tá? A gente já tem um PMI chinês aí, ó, abaixo de 50, 49,5, 49,5 de novo, 49,1, 49,8, aqui em outubro de 2024, né, já tivemos aí um PMI acima de 50, 50, 49,1 em janeiro de 2025, e a gente chega aqui em abril de 2025, 49, e em maio, que é a última informação que a gente tem aqui no Trading Economics, na verdade no Investing, tá, isso aqui, nós temos aí 49,5, ou seja, contração aí do PMI chinês. Isso aqui pode, na verdade, vai impactar a Vale nos próximos resultados. Então fique esperto, tá? Achando que você vai colher a mesma coisa que você colheu com Vale em 2020, 21, 22, tenha cuidado, tenha cautela, beleza? E por fim, e não menos importante, um último indicador que eu vou trazer aqui para vocês
é o minério de ferro nos portos chineses. Rapaz, o pessoal tem indicador para quase tudo, né? E o que esse indicador quer dizer? Quanto maior o minério de ferro nos portos chineses, quer dizer que a demanda lá está baixa. E quanto menor for o minério de ferro lá ali parado nos portos chineses, quer dizer que eles estão pegando muito e a demanda está alta. Isso aqui, novamente, muito importante. Então esse site aqui traz para a gente, olha só que bacana, minério de ferro nos portos. Perceba que, olha só, em 2020, novamente, galera, se a gente for dar uma estudada, a gente vai ver o quanto que as coisas, elas meio que se encaixam, né? Olha só isso aqui, 2020, tá? Olha quanto que tinha de minério de ferro aqui nos portos chineses, tá? Que foi onde a Vale mais ganhou dinheiro. E olha como está atualmente, tá? Está aqui próximo das máximas, ou seja, os portos chineses estão com uma boa quantidade de minério de ferro e isso pode impactar o resultado da Vale também para os próximos trimestres. Não é uma coisa que, pelo amor de Deus, agora a Vale vai despencar no seu lucro. Não, mas é uma coisa que é expressiva e que faz parte, tá, da China, que é o principal cliente da Vale. Novamente, o que eu falei para você, é uma empresa que atualmente depende muito do minério de ferro. Eu vou te mostrar aqui até o final do vídeo que a Vale está buscando, tá, outras maneiras de rentabilizar a sua operação. Nós temos outros materiais que ela está produzindo aí, só que o minério de ferro ainda é o carro-chefe da empresa. Então você tem que estar ligado aí nesses indicadores, principalmente chineses, tá? Porque uma coisa é o Brasil aqui, ou os Estados Unidos, cortar a produção pela metade. Tá? Os Estados Unidos hoje consome 4% aí da receita operacional líquida da Vale. Então, se os Estados Unidos cortar a metade, fica 2%. É negativo? É, mas não tanto quanto uma China da vida aí cortar 20, 30, 40% do seu consumo aí de minério de ferro da Vale. Então é por isso que a gente está se aprofundando hoje, nesse vídeo aqui, mais na China, tá bom? E o que consome muito na China? Setor imobiliário, infraestrutura. E para dar mais cor a esse debate, eu vou trazer aqui essa matéria, deixa eu traduzir para você, que eu vou lendo aqui junto com você os principais pontos dela. O setor imobiliário chinês está em uma recessão prolongada. A diminuição da população está piorando. A notícia aqui da CNBC de 21 de junho de 2025, que aqui eles trazem esses indicadores aqui. Olha só. Aqui a gente tem a demanda, tá, dos chineses por exemplo, aqui no caso, novos apartamentos. Novamente, deixa eu pegar aqui um ano também para dar mais cor ali aqui ao nosso estudo. Perceba novamente, olha só, 2018, 2021 até 2022, ó, nós tínhamos aí uma alta demanda, tá, de apartamentos urbanos aí na China. E aí, a partir de 2024 e aqui para frente são projeções, tá? Isso aqui são projeções e esse aqui é onde está atualmente. E aí, para dar mais cor, tá? Por que essa matéria traz, tá, essa tendência de baixa do setor imobiliário chinês? É por causa disso aqui, ó. A gente clica aqui em Demographic e ele vai mostrar, tá, a demografia, os nascimentos aí da população chinesa. Então perceba que ela vinha numa crescente, tá, estabilizado, na verdade, numa crescente, e a gente vem decaindo, 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 e aqui novamente é uma projeção aí de diminuição da demografia chinesa, que pode afetar diretamente aí o setor imobiliário chinês, afetando a demanda por minério de ferro. A gente bota aqui, ó, adicionar investimentos, novamente, tá, de 2012 até 2021, nós tínhamos um alto investimento aqui no setor imobiliário, e aí em 2024 a gente já vê que negativo praticamente e diminuindo aqui os investimentos no setor imobiliário. Isso não só na China, tá? Eu estava lendo a matéria recentemente aqui do Brasil, onde nós tínhamos em 1960, é muito louco esse gráfico, cara. Deixa eu ver se eu pego aqui para você, só para você ter uma noção. Pronto, tá aqui, encontrei o site, tava no G1, e olha só isso aqui, que louco, cara. Só para curiosidade para você ver que não é só na China isso aqui. Taxa de fecundidade no Brasil, em 1960, nós tínhamos uma média aí de 8 filhos por mulher, tá, na região norte do Brasil. 8, meus amigos. Se você pegar aí seus avós, realmente era mais ou menos por esse número aí, tá? Na região norte, tá? Nas outras, a média aí entre 6 a 7. Com o passar do tempo, praticamente, tá, a gente está aqui numa média de, no máximo, 2 filhos por mulher. Então perceba que não só na China, tá, a gente vem tendo uma queda na taxa de fecundidade e talvez, tá, não por agora, não nos próximos anos, mas bem mais lá, a médio e longo prazo, tá, a gente pode ter uma influência direta aqui no setor imobiliário,
tá, do Brasil. Então a gente tem aí, não só na China, tá, um dado parecido aqui no Brasil. Só para curiosidade, tá, que eu lembrei disso aqui lendo essa matéria. O investidor, ainda vou te mostrar muita coisa aqui nesse vídeo. Mas se esse vídeo até o momento está te agregando valor, considere se inscrever, deixe o seu like aqui embaixo e vamos continuar aqui para o vídeo. Calma que nem tudo são trevas. Eu vou trazer aqui uma matéria do Business Insider. Deixa eu traduzir aqui para português novamente. Eu não vou me estender muito aqui, porque ele vai trazer muito parecido com essa notícia que eu acabei de ler, onde ele fala aqui que crise imobiliária na China pode piorar, diz Goldman Sachs. Mas o que eu quero mostrar para você é que no finalzinho, ó, as cidades de primeira linha provavelmente liderarão a recuperação por volta no final de 2026. Então, por agora, a gente não vai ter nada muito expressivo da China, pelo menos no que a gente pode colocar no radar no momento. Mas ele cita aqui essas cidades de primeira linha. Eu fui dar uma pesquisada sobre essas top tier cities e eu encontrei essa outra matéria aqui da CBC e eu vou traduzir aqui para você, que é onde talvez a gente possa ter aí uma maior demanda aí por minério de ferro aí novamente e trazer bons lucros, tá, bons retornos para a Vale. Aí que ele fala, uma matéria onde diz aqui, conheça o nível da cidade antes de penetrar no mercado chinês, aqui ele vai falar sobre várias coisas, e aqui ele fala sobre essas top tiers, que são essas primeiras camadas, né, as melhores cidades aí, mais desenvolvidas aí da China. Então nós temos aqui Pequim, Xangai, aqui eu não vou tentar falar, Guangzhou, vou gastar meu chinês aqui com vocês, Shenzhen, tá? Essas são as 4 cidades mais desenvolvidas em economia e infraestrutura, pois as pessoas têm alto poder de compra. E aqui nós teremos aqui, ó, as novas cidades de primeira linha, tá? Compreendendo aí 15 cidades. Eu não vou me atrever a ler o nome dessas cidades aqui, mas só para você ver que talvez a gente tenha aí uma nova demanda, tá? Mas para o final aí de 2026. É só uma projeção, nada que vá mudar do água para o vinho a operação da Vale, mas eu achei positivo para o setor. Com isso a gente fecha aqui essas informações que para mim são muito importantes para o estudo da Vale. Você tem que entender quem é o seu principal consumidor. Tá, e onde eu quero chegar? Vamos para os indicadores da Vale. Deixa eu abrir aqui. O mesmo indicador que eu mostrei lá com a Petrobras. Quem assistiu o vídeo da Petrobras viu que foi a mesma coisa. Se você pegar o lucro por ação, esse gráfico aqui do lucro por ação da Vale, e você comparar com outros indicadores de resultado, e quando eu falo em indicadores de resultados, eu estou falando, por exemplo, em LPA, que é o lucro por ação, eu estou falando do ROI, o retorno sobre o investimento que ela realiza, estou falando do ROIC. Então, tudo que demonstra ali uma melhoria de resultado, você vai ver que tem o mesmo comportamento desse gráfico aqui, ó, lucro por ação. E se você pegar novamente o gráfico do minério de ferro, você vai ver um comportamento aqui muito similar. Então, onde eu quero chegar com isso? Você, meu amigo, que muitas dessas coisas, tá, podem ser abstraídas simplesmente pelo gráfico do minério de ferro. Novamente, muito parecido com o gráfico do lucro por ação, que é muito parecido com o gráfico do minério de ferro. Onde é que eu quero chegar? Que beleza, a operação da Petrobras, ela sendo muito mais eficiente ou ela sendo apenas eficiente, não vai mudar muito isso aqui. O resultado operacional da Vale vai depender, aí vamos botar 80%, 90% do minério de ferro, porque onde eu quero chegar com isso? Às vezes eu vejo alguns comentários assim, não, mas a Vale vai iniciar uma nova operação agora, uma nova mina, vai explorar uma nova mina, beleza, é show de bola, é bacana, mas não adianta você produzir mais se você não tiver demanda. É positivo? É positivo. Mas o principal vai ser o preço do minério de ferro juntamente com o seu cliente principal, quase 50% do seu resultado vindo de um único cliente, que é a China. E aí onde que eu quero chegar para a gente fechar o vídeo? No que tange a dividendos, agora vocês gostaram, né? Tem gente que compra Vale só por dividendos, eu acho arriscado. Calma, deixa eu te explicar. Parecido com a Vale, nós tivemos uma análise recente da Petrobras, tá? E aqui vai parecer muito com a Petrobras. A Vale, antes desse boom chinês, pagava isso aqui de dividendos, tá? 7, 0,65, 3, 2%, 2,75. E aí, de 2021 para frente, ela pagou uma cacetada de dividendos e vem diminuindo um pouco agora, vem arrefecendo um pouco esses dividendos, o que é normal, não tem como você manter um pagamento de dividendos de quase 20% ao ano. Como é que você vai me dizer que você está comprando a Vale para uma carteira de dividendos? Uma empresa que paga dividendos há 4, 5 anos no máximo. Isso aqui é positivo? É positivo, mas se eu quero uma carteira de dividendos para longo prazo,
Eu quero uma empresa que pague dividendos com perenidade. E uma empresa que ela depende de commodity e quase 50% de um único país, eu acredito que possa estar errado, tá? Mas eu acredito que não vai ser uma coisa consistente ou perene, tá? Pode acontecer que daqui, ó, beleza, a China endoidou, deu um boom lá de 40 anos, eu vou colher pelos próximos 40 anos. Pode acontecer? Pode. Eu acredito que não vai ser assim, tá? Ela vai dar uma arrefecida, vai pagar os dividendos ok, mas com muita cautela. Você que investe em Vale, compra Vale hoje por causa de dividendos, tenha cuidado, seja cético. Eu espero que dê tudo certo para os seus dividendos, tá? Eu sou torcedor que as pessoas se deem bem com seus investimentos. Eu só peço que tenha atenção, tá? Que tenha cautela, faça seus estudos, esteja bem embasado, porque caso ela não consiga manter isso aqui, tá? O dividend yield, isso aqui comece a cair, você tem que estar bem embasado para holdar esse ativo, tá bom? É uma coisa que eu achei positiva na Vale, é que ela tem a dependência do minério, sim, mas ela está buscando aí diversificação, tá? A gente tem essa notícia aqui no final do ano passado, tá? Vale informa a conclusão do projeto de expansão da mina Voisey's Bay, tá? E a gente tem aqui a produção de níquel, nós temos a produção de cobre, nós temos a produção de cobalto, que pode começar a tirar essa dependência, tá, do minério de ferro da Vale, o que é muito expressivo ainda, tá? Mas eu vou te mostrar aqui o quão expressivo isso é. Realmente a produção de cobre, produção de níquel, show de bola, positivo, mas isso aqui que eu quero mostrar para você, ó. Olha só isso aqui, nós tivemos aqui, ó, 2024, tá, o EBITDA daquela época e o EBITDA hoje, primeiro trimestre de 2025. O que mudou de lá para cá? Preço, minério de ferro, negativo aqui, 835 milhões de dólares. E aí nós temos aqui, ele cita, né, ó, contribuição do EBITDA de materiais para a transição energética, que são aqueles que eu acabei de citar. Então, show de bola, tá acontecendo, mas olha só o quanto, quase apenas 300 milhões de dólares. Eu espero que a Vale continue nesse processo de diversificar, tá, os seus produtos, porque para não ficar só dependente de um único carinha aqui, que a hora que ele levar sal, tá, toda a operação não leve sal. Então, olha o poder que tem a desvalorização da cotação do minério de ferro no EBITDA da empresa. E olha o tamanhozinho disso aqui, tá? Tá acontecendo, é positivo, mas aí a gente só vai ver isso aqui expressivamente, tá? Dando resultado para o médio a longo prazo, mas positivo para a Vale. Só para mostrar mais uma coisa interessante para vocês aqui, eu dei uma olhada no preço do minério de ferro versus o quanto que esse minério de ferro tem que estar cotado para a Vale conseguir dar um lucro minimamente. Então perceba aqui que 2016 ela deu lucro, 17, 18 e 2020 para frente. Então vamos pegar o minério de ferro aqui, ó, a partir de 2016 até 2018, tá aqui, ó, 2016. Então nós temos aqui o minério de ferro em 2016 a 56, até o finalzinho aí de 2018, a Vale dava um lucrozinho, mal pagava dividendos, mas pelo menos dava um lucro, o que já é positivo. Então, pelo que eu estou vendo aqui, a Vale, ela funciona bem com o minério de ferro acima de 56 dólares, certo? Quando a Vale estourou, bamburrou de dar dinheiro, o minério chegou a quase 225 dólares. Muito provavelmente a gente não vai ver isso aqui nem tão cedo. Atualmente, o minério de ferro está em 94 dólares, ou seja, a Petrobras vai dar lucro por ação, vai dar um bom LPA? Vai dar ROI? Vai, mas não espere nada astronômico igual aos períodos em que nós pegamos aqui esses picos, tá? Por isso que, novamente, eu reforço, você quer estudar Vale, estude minério de ferro, mas se aprofunde muito, faça o dever de casa. Esse vídeo aqui a gente não é um vídeo sobre minério de ferro, mas só para te mostrar, igual eu te mostrei aqui nos indicadores da China, o quão dependente e, na verdade, o quantos fatores nós temos, quantas variáveis nós temos aí em cima da commodity. Às vezes a gente acha que é simples, mas olha, se a gente fosse aprofundar, o tanto de coisa que tem aqui. Se você quiser se aprofundar mais, você pega lá a produção de aço. O que faz a China produzir mais ou produzir menos? Você vai se aprofundando, vai fazendo uma engenharia reversa, aí até achar informações bem relevantes que podem aprofundar aí os seus estudos. E para concluir, Vale a médio a longo prazo. Como eu falei para vocês, atualmente eu não tenho Vale em carteira. Essa aqui é a Vale, vamos botar aqui dos últimos, será que dá para botar dos últimos 10? Dos últimos 5 anos, pronto, um pouquinho antes. A partir de 2017. Olha isso aqui. O cara que ele entrou aqui, tá, nos R$80, se teve venda aqui, é porque tinha alguém comprando, certo? Então teve gente que comprou aqui, teve gente que comprou aqui,
Teve gente que comprou aqui a 80, teve gente que comprou aqui a 70. Se eu fosse esse cara aqui e eu estiver acreditando na tese da empresa para médio a longo prazo, eu acharia ok, lembrando que isso aqui não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo, tá? É simplesmente o meu estudo. Eu não veria problema em aportar aqui, se eu fosse esse cara. O que eu vou fazer, tá? A minha análise sobre esse preço atual aqui da Vale, que está em R$53. Eu não vou dizer que isso aqui está super descontado, tá dado. Para mim não tá, mas está num preço ok. Tá? Eu não veria problema e a Vale ela entra no meu radar, sim, tá? Não para grandes aportes, mas para monitorar. Poxa, bateu R$50 ali, será que não vale um aportezinho? Compra ali um pouquinho. Às vezes o cara vai fazer o primeiro aporte dele, ele já, tô com 20 mil aqui, vou meter 20 mil na... Calma, rapaz. Você sempre vai ter oportunidade para você, tá? E o cara que comprou aqui, ó, para ele tava abalando. E o cara que não comprou aqui, ele já tava triste, né? Poxa, não aproveitei. Depois, ó, teve oportunidade para ele entrar aqui, teve oportunidade para ele entrar aqui, teve oportunidade para ele entrar aqui. E agora a gente tá dando de lado aqui há um bom tempo. O preço, para mim, hoje, que eu não tenho posição, está ok, nada super descontado. Eu começo a avaliar um pouco, olhar a Vale com bons olhos, talvez aí entre R$50 e R$40, nesse intervalo aqui, ó, eu fico tentado. Eu fico com a mão coçando. Se tiver caixa sobrando e tal, aquela coisa, eu posso fazer uma pequena entrada aqui e ir monitorando. Caiu mais, caiu para 35. Poxa, eu compro mais um pouquinho. Subiu para 70. Eu dou uma segurada nos aportes. Subiu para 80. Eu dou uma segurada nos aportes. Caiu de novo para 50. Poxa, eu dou mais uma bicadinha. Caiu de novo. Então assim, eu vou fazendo um preço ok para médio a longo prazo. Eu sou fã da Vale, tá? Sou fã da Petrobras, só que eu gosto, como o Howard Marks fala no livro dele, uma boa compra é aquela que está em um bom preço. Esse é o meu estudo sobre Vale, tá? Vou ficar acompanhando aí a cotação dela. Se bater ali 51, R$50 ou abaixo ali, eu já posso começar a dar umas bicadas ali. Assim que eu fizer isso, eu vou publicar aqui no canal. Sempre tem uma playlist aqui onde eu trago todas as minhas operações da bolsa. Então, assim que eu comprar, vou dizer por que eu comprei, apesar que já está bem embasado aqui, tá? Já estou deixando aqui um preço que possa me deixar atraído pela Vale, que é, o preço hoje já está ok, tá? Mas se cair mais, pode ser um negócio interessante. Você que investe em dividendos, focado em dividendos, quer começar a comprar agora a Vale, focando, buscando grandes retornos de investimento, cuidado, meu filho, pelo amor de Deus. Vai comprar? Compre, mas compre embasado, tá? Faça seu estudo aprofundado, tá? Para depois comprar aqui, para depois, Vale não tá pagando mais bons dividendos, vou sair do papel. Aí sai do papel, quase não ganhou dividendos, ainda sai no negativo. E falando mal da bolsa, né? Então, se eu fosse focado em dividendos, não é meu foco, tá? Da minha carteira pessoal, mas para quem é focado em dividendos, eu prefiro, tá? Empresas perenes, que tenham pagamentos perenes, consistentes em dividendos. E você, me diga aí, você tem Vale em carteira? Ou você está esperando, você está com a boca do jacaré ali só esperando? Deixa aqui nos comentários a sua posição, o seu posicionamento também sobre a Vale, se você gosta, se você não gosta, se você está esperando. Minha gratidão para você que ficou até aqui. Sucesso nos seus investimentos. Até o próximo vídeo.